Hello, my dear! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta para falar sobre um assunto que dá medo em toda au pair, que são os desafios de comunicação que nós enfrentamos quando estamos lá nos Estados Unidos. Então, bora lá comigo? Roda a vinheta aí! Bom, meninas, vamos falar sobre os desafios de comunicação que as au pairs enfrentam quando chegam lá nos Estados Unidos. Eu, nas minhas experiências, tive muito problema, muitos desafios de comunicação. Primeiro eu quero falar com vocês sobre, claro, a barreira linguística, né, que a gente chega nos Estados Unidos e nós não somos fluentes e eles falam rápido pra caramba. Eu tenho várias histórias de problemas de comunicação que aconteceu comigo. Primeiro eu quero falar para vocês a comunicação entre eu e as kids. As minhas kids, elas tinham já uma idade mais avançada. Eu cuidava de 4 meninas na primeira casa, que elas tinham 6, 8, 10 e 12, uma escadinha, né? Quando eu cheguei lá, eu achando aqui que estava deitando no meu inglês, achei, gente, vocês acreditam que eu já dava algumas aulas? Eu fico pensando, coitado dos meus alunos na época, meu inglês era, eu achando que estava abafando no meu inglês, mas ele era muito fraquinho quando eu cheguei lá. Uma que meu rosto já me pegando no aeroporto, já me falou alguma coisa que eu não entendi até hoje. Mas enfim, devia ser da cidade o que ele falou. Mas não sei, menina, não sei até hoje o que ele me falou. Aí chegando na família, a rotina começou e os problemas linguísticos começaram, obviamente. E as meninas, como elas eram mais velhas, então, imagina, o inglês delas, claro, já era fluente, né, meninas? Aí um dia, meninas, eu fui acordar uma delas e lembra que todos os dias elas me mandavam embora para o Brasil? Enfim, o inglês delas eram perfeitos, obviamente. Elas tinham 6 e 8 anos, as duas mais novas. E aí eu fui acordar uma delas, a de 8, e ela falou assim para mim, uma palavra que eu nunca vou esquecer. Karina, you are so obnoxious. E eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Ela usava, dear, de vocabulário, assim, mais polido, porque ela sabia que eu não ia entender. E aí as duas riam, as duas menores. Elas dormiam no mesmo quarto. E elas riam e riam. E eu falava, what is this? O que é isso? Ela, nothing, Karina. Só que lembra que eu fui au pair em 2007, então não tinha a facilidade de um celular na mão, um smartphone. Hoje vocês são privilegiadas, meninas, porque se elas falarem alguma coisa, vocês já vão lá e dar um Google. Mas na minha época, não. E eu fiquei com essa palavra obnoxious na minha cabeça. E aí fui dar um Google. E aí era estranha. Obnoxious é estranha. Eu nunca mais esqueci essa palavra. E aí eu falava assim, mas por que você acha que eu sou obnoxious? Eu falava para ela, que eu já tinha aprendido o que é. E aí ela inventava outra. Ela inventava outras que eu não sabia, enfim. Uma barreira linguística era o ó. E fora isso, essas pegadinhas que elas faziam comigo, tinha a barreira linguística com a minha host. Ela falava uma coisa, eu entendia outra, fazia outra. Gente, é uma aventura. A barreira linguística é uma aventura. Mas o que a gente não pode ter medo? A gente não pode ter medo de fazer as coisas. O que eu pedia muito para minha host era, você pode escrever o que eu tenho que fazer? Nos primeiros dias,
ela escrevia tudo o que eu tinha que fazer e deixava na porta da geladeira. Ela escrevia, pegar as crianças na escola, tal hora, ir no supermercado, porque eu ia ao supermercado. Ir ao supermercado e comprar tal coisa. Eu tinha que, às vezes, eu tinha que pegar alguma coisa na lavanderia para ela, então eu ia. Então, ela escrevia. No começo, eu pedi para ela escrever, para eu não ter erros de comunicação, principalmente com o horário. Eu tinha muito medo de perder horário. As crianças faziam muitas atividades. Então, eu tinha medo de perder o fio da meada do que elas fariam naquele dia. A menor, às vezes, tinha futebol, a maiorzinha tinha equitação, a mais velha tinha patinação no gelo, e aí ela tinha toda uma rotina. E não era. Tinha dia que saía da rotina e eu tinha muito medo de perder o horário, porque por não entender o inglês. Então, no começo, eu pedia para minha host escrever tudo. E aí, com o passar do tempo, isso vai tornando uma rotina, as coisas vão se repetindo, até as palavras também vão se repetindo, o jeito da minha host se comunicar comigo também repete. Ela é que nem no português, gente. A gente tem um dicionário vasto de vocabulário, só que a gente não usa tudo que está ali. Então, no inglês é a mesma coisa. Tem muitas palavras, existem muitas palavras, mas os americanos, eles não usam todas as palavras de um dicionário para se comunicar. Então, as palavras elas vão se repetindo e o jeito que o seu host, os seus hosts se comunicam com você vão se repetindo e você vai acostumando com aquilo. Então, a comunicação vai se tornando cada vez mais fácil. A não ser por alguma coisa que saia da rotina. Teve uma outra situação que eu conto para os meus alunos que é engraçada. A gente aprende aqui no Brasil que jogar fora é throw away. Pelo menos eu aprendi throw away. E aí, uma vez, eu e a minha host, a gente decidiu limpar a geladeira e eu fui ajudá-la. E aí ela falava assim para mim, ela dava as coisas, assim, pegava as coisas e falava, Karina, toss it. E eu falava, nossa, que isso, né? O que é para fazer com isso? E eu fui empilhando, porque não sabia o que era toss it, né? E fui empilhando as coisas. Aí, e ela agachada lá na geladeira. Quando ela olhou assim para mim, ela falou assim, Karina, you didn't toss it. Aí eu falei assim, eu não sei o que fazer com isso. Ela, throw away, joga fora. Aí eu aprendi que toss it, então, é jogar fora. Então, tem essas coisas que vocês vão passar, meninas. Cada uma de nós tem uma experiência com a comunicação, com as barreiras linguísticas, e depois vira história engraçada para contar. Então, não tenha medo de fazer as coisas. Outro problema que a gente enfrenta também, dear, é na comunicação fora do ambiente com a nossa host family. Porque uma vez que nós estamos lá todos os dias com as kids, todos os dias com os hosts, você vai acostumando, o seu ouvido acostuma com o sotaque deles, do jeito que eles falam, com as palavras que eles falam, porque lembra, eles vão sempre repetir. As kids também, dependendo ainda da idade das suas kids, você vai ter pouca produção com elas. Se for um bebê, por exemplo, você vai ter muito pouca produção. Se for kids maiores, daqui a pouco você vai acostumar, assim como eu acostumei com as minhas. Mas aí, quando sai desse ambiente
E aí você começa a socializar, meu Deus, aí é que a gente vê que tem muito para aprender. O que eu falo fora? Né? Quando você começa a sair para, não sei o seu estilo de vida, mas eu, quando eu era au pair, eu ia muito para balada, eu gostava de ir para balada. Então eu comecei a socializar com outras pessoas ali da balada, né? Ou de um café que eu ia. E a gente começa a fazer amizade com outras pessoas que não é desse círculo de au pair. E o que eu quero falar para vocês é que é importante que vocês tenham essa interação social com outras pessoas para desenvolver o seu inglês. É claro que nós, como au pairs brasileiras, a gente quer grudar em outra au pair brasileira. E isso acontece, dear. Eu tenho amigas que são minhas irmãs até hoje, assim, considero como irmãs, porque a gente se grudou muito, porque a gente entende uma outra. Uma porque a gente fala português e outra que somos au pairs, então passamos pelos mesmos problemas às vezes. Mas eu não estou falando para você evitá-las, ok? Tenha as suas amizades com uma au pair brasileira, é muito importante para o seu emocional. Mas tentem ampliar esse leque de amizades com outras au pairs de outras nacionalidades. Por exemplo, eu tinha 2 au pairs que eu fazia playdates com os meus kids, que eram alemãs, as 2. E foi muito interessante, porque a gente, além de melhorar o nosso inglês, a gente não tem tanto medo de cometer erros com elas, porque elas também, a primeira língua delas também não é inglês. E elas também estão aprendendo. Apesar que as alemãs, elas falam inglês bom, viu? Elas têm uma base boa de inglês no país delas. Então, eu aprendia muito com elas, eu aprendia muito. E elas tinham muita paciência comigo, o que foi me dando também muito mais confiança. Então, sempre que eu podia, eu marcava playdates com elas para eu praticar o meu inglês com elas e saber mais da cultura delas, que é muito interessante de você fazer amizade com pessoas de outros países, porque não é só sobre o inglês, é sobre a cultura daquelas pessoas, as coisas que elas me falavam do país delas, era bem legal essa troca. Eu falava do Brasil, elas falavam da Alemanha, e é muito, muito legal. E a gente vai perdendo o medo de falar inglês, porque com au pair a gente fala melhor. Elas têm mais sotaque, mas falam mais devagar. Né? Mas é muito bom você ter esse leque do social. Né? Eu nunca esqueço uma vez que eu estava já meio que ambientada, né? E comecei aí a me aventurar a ter uns dates, né? Uns encontros aí com americanos. Ai, dear Jesus. E aí eu fui sair com um rapaz que a gente foi comer food truck. E aí eu vi, dear, um food truck de crepe, né? E aí eu falei assim para ele, oh, crepe, I love crepe, I love cheese crepe. Só que crepe em inglês, dear, é merda. Merda, é bosta. Que a gente faz no number 2? Crepe, dear, meu Deus, que vergonha. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, crepe? You like a cheese crepe? E eu, yes, I love it. Em vez de melhorar, eu só piorava.
Mas a gente tem que dar a cara a bater, não é? Enfrentar os medos linguísticos e ir embora. E passar por essas situações engraçadas. E aí, o menino nunca mais me ligou, né? Claro que ele entendeu que eu não gosto de bosta, né, dear? De bosta de queijo ainda, merda de queijo. É claro que ele viu a minha barreira linguística e falou o nome certo, que é crepe. Não é crepe, é crepe. É claro, mas não foi por isso que não deu certo, né? Mas são situações, dear, que vai acontecer com você também. Então, o meu conselho para vocês é: não tenha medo. Isso vai acontecer com date, com host, com outras au pairs. Outro desafio de comunicação que as au pairs enfrentam é a navegação. Eu não sabia, não sei se você sabe, mas americano, eles se norteiam pelas direções norte, sul, leste e oeste, que é north, south, east and west, in English, né? Então, toda vez que você vai dirigir, eu pegava muita rodovia com as minhas kids. Então, toda vez que eu ia dirigir, eu pegava assim, por exemplo, a 45 East, 45 East. Minha host falava assim, Karina, you take 45 East. Aí eu já sabia que era leste, né? E aí, para voltar para casa, era West, 45 West. As rodovias lá, pelo menos em Cleveland, onde eu morei, tinha muito número e a direção. Então, 45 East, 45 West, 45 North e 45 South. Então, é sempre o número e a direção. Parece fácil, dear? Parece. Mas para nós, pelo menos para mim, que sou péssima de direção, gente, sou péssima de direção. Meu pai amado. Então, eu não consigo, assim, me localizar. Aí, o que parece ser fácil, por exemplo, você vai sul, você volta norte, certo? Para mim, não era tão óbvio assim. Então, uma vez eu estava levando as minhas kids para a escola, e a escola ficava a leste de casa, east. Eu não sei como elas sabiam essa informação, mas elas sabiam. E eu tava indo para outro caminho. Aí ela falou assim para mim, a de 8. Karina, you are going west. We have to go east. E eu falei, meu Deus, como que ela sabe, gente? Virei o carro e fui para a direção correta. Então, essa foi um dos problemas que eu tive com navegação. Lembra que na minha época não tinha smartphone GPS. Já falei e repito, vocês são privilegiadas hoje em dia, só colocar lá no Google Maps. Mas enfim, na minha época não tinha. Então, um dia eu estava indo para casa de uma das minhas amigas e me perdi, dear, me perdi. E parei num gas station, num posto de gasolina, e falei assim, como é que eu volto para Cleveland? Aí ele falou assim para mim, go north. Eu olhei, tava de noite, dear. Mas nem se tivesse de dia, eu também não sei onde que o sol nasce. Eu sei que nasce no east, mas não sei apontar. Enfim, aí ele falou assim para mim, go north. Aí eu pensei assim, meu Deus, go north, onde que é o norte, gente? Eu não sei nem onde eu tô. Mas eles se localizam assim, dear. Aí eu, com muito assim, fiquei com vergonha de não saber onde era o norte. E aí eu fiz, thank you, e continuei perdida. Até que liguei para ali na minha amiga, falei assim, amiga, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela foi tinha MapQuest na época, chamava MapQuest. Aí ela foi no MapQuest, digitou e foi comigo no telefone me dando as direções.
Ai, dear. Só por Deus. Então, navegação é uma coisa que hoje em dia talvez não seja problema para você, a não ser que a bateria do seu celular acabe, não é mesmo? Porque isso pode acontecer. Então, se a bateria do seu celular acabar e você estiver perdida, se prepare, porque eles vão falar go north, go south, take south, take east. E aí você vai ter que estar preparada para saber aí quais são as direções. Então, boa sorte para você, nunca fique sem bateria no seu celular hoje em dia, hein? Outro desafio, dear, que você também pode enfrentar é quando você vai ter algum serviço, vai pedir algum serviço. Vai no médico, ou pedir uma pizza, sabe? Essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, um dia eu estava trabalhando num sábado à noite, e a minha host falou que eu podia pedir pizza para as meninas. E aí todo mundo, uau, pizza, today's pizza night, né? Todo mundo alvoroçado porque a gente ia comer pizza. Aí lá vai eu ligar para Pizza Hut, dear. Que desafio. Já é desafiador você entender o inglês quando eles estão assim, face to face. E você está vendo a boca mexer, você vê, né, a linguagem corporal. Isso tudo ajuda a gente a entender o que eles querem dizer. Mímica, a boca, mas no telefone, dear do céu. Então foi a primeira vez que eu ia pedir pizza. Aí as meninas, eu quero pizza de queijo, cheese pizza, eu quero de chicken pizza, Italian, tem um lá que chama Italian pizza, que vem frango e tal. E aí eu, tá bom, beleza, escrevi tudo e pensei num roteirinho lá na minha cabeça e falei, vou ligar, beleza. Vou ligar, liguei, aí a mulher já começou, Pizza Hut, blá, 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 blá. Aí eu não entendi nada. Eu falei assim, I want two large pizzas. Aí ela, what's the topping? Aí eu freeze, né? Eu congelei, desliguei o telefone. Desliguei, desliguei o telefone. E aí, falei, não, vou ligar de novo. Liguei de novo. Quem sabe eu pego uma mulher que fale mais devagar. Liguei de novo. Era outra, porque lá nos Estados Unidos é muito interessante. Quando você liga pelo menos lá em Cleveland, você liga para a Pizza Hut, você liga para a central da Pizza Hut. E aí você tem que dar o seu endereço e a central manda para as Pizza Hut localizada, entendeu? Então, toda vez que você liga para a central, um outro atendente vai atender. Enfim, aí eu liguei de novo. E aí, né, Pizza Hut, how can I help you? Aí eu, two large pizza, please. Aí, de novo, what's the topping? Eu, pá! Desliguei de novo. Aí as meninas, Karina, você já pediu? Quanto tempo? É porque eu ia buscar. Eu tinha que passar o endereço ainda por cima. Eu ia buscar. Quanto tempo você vai sair daqui? Eu, não, ainda não pedi. Mas por que ainda não pediu? Falei assim, eu tô resolvendo. Aí liguei a terceira vez. Aí, two large pizza, please. Two large cheese pizza. Já falei. Two large cheese pizza and Italian pizza. Aí ele, ok. Any drinks? Aí eu, graças a Deus, meu Deus, passei daquela pergunta, what's the topping? Né? Aí, any drinks? Falei, no, thanks. Aí ele assim, né? Pick it up or deliver? Aí eu, pick it up. Que a minha host já tinha falado, pick it up. Aí eu, pick it up. Aí ele, ok, the address. Aí passou o endereço. Aí eu
de novo, né? Falei assim, não, agora eu não posso desligar. Eu vim até aqui. Aí não entendi o endereço da primeira vez, falei assim, can you repeat slowly, please? Aí o cara era um rapaz dessa vez. Aí ele repetiu slowly. Dear, uma coisa que eu aprendi. Em vez de desligar o telefone na cara da pessoa porque você congelou, você fala, can you repeat slowly, please? Eles vão, dear, repetir. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não fala, can you speak slowly, please? A gente desliga, pelo menos eu. Então, fale isso. Can you speak slowly, please? A pessoa vai speak slowly. Você vai conseguir resolver o problema e não vai precisar desligar na cara de ninguém. Aí ele, né, repetiu slowly, eu anotei e fui e consegui pegar as duas pizzas. Ufa! Jesus! Foi difícil esse dia. Então, outra barreira linguística que a gente tem que superar, que é falar ao telefone. Outra coisa também que foi difícil para mim com relação a serviço foi quando eu tive uma infecção de ouvido muito severa. Era muito frio em Cleveland e eu sofro com dor de ouvido até hoje, mas por causa do frio, nossa, tava com pus, sabe? E aí eu tive que ir procurar ajuda, tive que ir ao médico. Eu não fui ao médico. Lá tem uma farmácia chamada CVS e você tem um negócio que chama 60-Minute Nurse. E é uma consulta assim com um enfermeiro. É bem mais barato que ir ao médico, então já viu, né? Alpur não tem dinheiro para nada, então eu fui no 60 Minute, lá da CVS. E aí, dear, eu tinha que falar qual que era o problema que estava acontecendo comigo. E eu não sabia falar dor de ouvido, que é earache. Earache. E aí eu falava assim, I have a pain here, né? Pus, eu falava pus, fazia um monte de mímica. Pus, ai, dor, hurt, eu falava. É engraçado hoje em dia lembrar dessa situação. Mas eu imagino a cara da enfermeira. Aí ela me fez umas perguntas que eu não sei até hoje o que foi. Só sei que eu saí de lá com um remédio. Graças a Deus. Saí de lá com um remédio e minha earache ficou melhor. Então, dear, assim, você vai ter várias situações, de novo, que a gente tem que enfrentar e não pode ter medo dessas barreiras linguísticas que vão acontecer. Mas o que eu quero dizer? Que o nosso inglês aqui no Brasil nunca é pronto, dear, nunca. Você pode estudar anos, eu estudei anos, eu voltei para o inglês, eu fiz inglês quando eu tinha 13, parei, voltei quando tinha 20 e nunca mais parei, porque eu fiz numa escola, depois eu entrei na minha faculdade de letras, que era tudo em inglês. Então eu fui para os Estados Unidos achando que o meu inglês estava ótimo. E o inglês nunca é suficiente para todas as situações que a gente vai enfrentar nos Estados Unidos. Então, não tenha medo pensando, nossa, meu inglês é muito fraquinho, eu não vou conseguir passar na entrevista, eu não vou conseguir falar com a minha host nas calls, eu não vou conseguir cuidar das crianças, ai meu Deus. Não, dear, é só passando pelas situações que você vai vendo que você vai matar um leão por dia. É assim mesmo. Nas barreiras linguísticas, você vai conquistando, é uma vitória por dia, é uma batalha vencida por dia. Agora eu já sei pedir uma pizza, beleza.
Agora eu já sei ir ao médico, ok. Agora eu já sei pedir direções na rua, se eu precisar, ok. E aí você vai lidando com as situações que vier e vai aprendendo, dear. Até que vai chegar uma hora, porque no começo você tem até dor de cabeça, de tanto falar inglês, de tanto forçar a pensar, sabe? São muitas conexões, eu acho, que acontecem no nosso neurônio aqui no tic-tac. Nossa, no fim do dia, sim, tudo que você quer é falar português com alguém, porque sai natural, sai sem esforço. Então, no fim do dia, parece que você tem duas cabeças, mas isso, dear, vai chegar um momento, eu nunca esqueço, um momento da minha vida que eu pensei assim, meu Deus, agora eu acho que meu inglês tá bom. Foi o primeiro dia que eu sonhei em inglês. Quando eu sonhei em inglês, e eu tava falando inglês, meu pai tava falando inglês no meu sonho, tava todo mundo falando inglês no meu sonho, eu acordei assim, pensei, meu Deus, porque no sonho é uma coisa que você não faz muito esforço. Então, a partir desse sonho, eu pensei, nossa, agora o meu inglês acho que vai deslanchar. E realmente, eu passei a pensar menos, a fazer menos esforço, e você vai ver, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais natural, e você vai fazendo menos esforço. Não digo que vai ficar igual ao português, porque nossa língua nativa, nossa língua materna, vai ser sempre muito mais fácil. Mas o inglês vai ficar ali, ó. Dear, então eu tenho certeza que você vai ficar mais confiante na sua comunicação com o tempo e você vai se adaptando à cultura americana também. Então isso vai ficando cada vez mais fácil, ok? Então, o que eu quero falar para vocês? Primeiro, tenham paciência, é um processo que vai levar um certo tempo. Não achem não se cobrem que você vai ter um inglês perfeito na segunda semana de Estados Unidos, porque não é assim que acontece. Com cada uma vai acontecer de um jeito. Comigo, eu acho aí que eu levei uns 3 meses para ficar assim, boa, para não ter mais essa dor de cabeça. Não que as gafes não acabaram de existir, não é isso. As gafes continuaram a existir por conta de vocabulário. Vocabulário você vai aprender por todo o seu processo, né? Se você ficar 1 ano, 2, e não importa, todo o tempo que você ficar lá nos Estados Unidos, você vai adquirir novo vocabulário e vai fazer gafes, vai cometer gafes. Então, não se cobre muito quanto a isso, ok? Então, primeiro, paciência com você mesma. Segundo, enfrente os seus medos. Enfrente, faça amizades com outras nacionalidades, com americanos, saia da bolha dos amigos brasileiros, ok? Enfrente os seus medos. Fale mesmo. Se você for quando você começar a fazer o seu curso de inglês ou alguma universidade lá, coloque a cara para bater, fale, socialize, ok? Ligue para pedir uma pizza, vá ao médico, enfim, enfrente as situações para que você se exponha à língua. Senão, dear, você vai ficar 1 ano lá e vai voltar com o mesmo inglês, ok? Que você teve, que você tinha antes. Então, paciência e enfrente os seus medos. É isso. Hoje, o vídeo de hoje, então, foi sobre os problemas de comunicação que as au pairs enfrentam. Espero que você tenha gostado e rido muito aí com as minhas experiências. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? Ativar o sininho para receber as notificações do próximo e eu te vejo lá.
Beijo!